Vocês ouviram, escutaram a minha parte da história. E eu queria que vocês escutassem o que essa mulher tem para falar para vocês. Amém? Boa noite para todos. Eu posso falar para cada um de vocês nessa noite que eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus em especial na minha vida. Posso dizer que eu não sou digna de estar aqui, mas o Senhor, Ele escolhe as piores pessoas para servir e para segui-lo. E o que Deus realizou na minha vida, na vida do Gilberto, na vida da nossa família, foi algo assim tremendo. Eu era uma jovem com 14 anos de idade, nascida de uma família onde eu tinha pai e tenho uma mãe até nos dias de hoje. A nossa família não era católica, não era evangélica, mas gostava do espiritismo. E ali foi o catecismo que a minha família, que a nossa família nos ensinou. Eu lembro que desde pequena, o meu pai, que se chamava Walter, era um homem alcoólatra. Chegava em casa, bêbado, batia na minha mãe. E eu, sendo a filha do meio, nós somos em 6 mulheres e um homem. Eu fui aquela filha rebelde, aquela filha revoltada. E no meu coração de criança eu pensava, por que a minha mãe tinha que passar por tudo aquilo? Por que a minha mãe tinha que sofrer por tudo aquilo? E a gente vê quanto sofrimento que a nossa mãe passa para poder cuidar de cada um de nós, para que a gente não fique abandonada sem pai. Quanto que uma mãe, em especial, sofre para criar os seus filhos. Quando eu completei 14 anos de idade, eu posso falar que um demônio tomou conta da minha juventude. Eu comecei a ficar rebelde, me tornar uma jovem depressiva, uma jovem que eu não tinha razão nenhuma de estar viva. Foi quando eu comecei a frequentar um show de rock, de samba, todo tipo de música. E ali eu comecei a fazer o uso do álcool. E comecei, parece que é uma coisa, quando a gente começa a ficar no mundo errado, para o nosso lado só vem pessoas na mesma situação que a gente. Eu comecei a perceber com 14 anos que a minha vida era uma vida muito vazia. Eu buscava preencher esse vazio da minha vida na bebida alcoólica. Aos domingos eu chegava em casa totalmente carregada, depois eu vomitava, no outro dia eu acordava, passava mal e continuava bebendo. Nessa época eu posso falar que infelizmente a minha mãe, ela perdeu sobre a minha vida a autoridade, que é algo muito especial que Deus coloca em cada mãe. A minha mãe perdeu a autoridade sobre mim, nem mais a minha mãe conseguia me segurar. Um dia eu comecei a frequentar um baile, uma balada, onde eu conheci o Gilberto, e a gente se conheceu e começamos a ficar. E nesse namoro, não tendo o Senhor no nosso namoro, não tendo assim um ensinamento, o nosso namoro começou a partir para uma intimidade. Aonde a mão ia, a mão descia, a mão subia. E quando eu fui me dar por conta, com 15 anos de idade, eu estava tendo a minha primeira relação sexual com o Gilberto. Infelizmente, nós não tivemos nenhum tipo de prevenção, ocorreu muito sangramento. E ali a gente começou a ter uma vida sexual diária, uma vida sexual ativa. Passaram-se mais ou menos algum tempo. Num domingo, o Gilberto me chamou e entregou na minha mão um envelope onde tinha um papel de um exame de sangue que dizia que o Gilberto era portador do vírus da AIDS. E quando eu vi esse exame, eu não entendi nada, porque na época de 1989, a problemática AIDS não era tão falada e divulgada como é nos dias de hoje. E cada um de nós hoje temos a obrigação, o dever de conhecer sobre essa doença, porque temos meios de comunicação que nos dá essa informação.
E o Gilberto, eu lendo aquele exame, não entendendo muita coisa, falei: Gilberto, eu não entendo, o que quer dizer isso? Ele falou: Rita, eu tenho uma doença chamada AIDS que não tem cura, eu não sei quanto tempo de vida ainda me resta. Eu posso falar para vocês que, sem muito entender, o chão sumiu sobre os meus pés. Eu comecei a chorar porque eu comecei a sentir muito dó do Gilberto. Eu fui embora para minha casa. Eu lembro que o Gilberto pediu para mim que eu não o deixasse. Eu fui embora. Chegando em casa, eu não tive coragem de falar para minha mãe. Na segunda-feira eu trabalhava. Caí na besteira de contar para uma das garotas. Infelizmente, essa menina falou para todo mundo nessa loja. E eu mesma, sem saber se eu era positiva ou não, eu comecei a passar por preconceito ali dentro. O preconceito chegou num ponto que o diretor da empresa, da loja, coisa que ele não fazia era ir até aquele local, ele foi e ele virou para mim e falou assim: Rita, se você fizer o exame, se o exame não der nada, você pode permanecer aqui. Mas se der, não tem como você ficar. Naquele tempo, eu não conhecia o direito de um portador do vírus da AIDS. Porque uma empresa não pode mandar um funcionário porque ele tem AIDS. Por esse motivo, não. Se mandar, é só procurar um advogado e aí vai rolar um processo brabo. Na verdade, eu pedi para eles me mandarem embora. Fui mandada embora. Eles me pagaram todos os direitos, enfim. Foi quando eu comecei a participar de grupo COAS, grupo de apoio à vida. Um deles era na Galeria Prestes Maia, na época de 89 para 90, somente o Emílio Ribas e esse grupo que fazia o exame de HIV. Fiz o meu primeiro exame, meu resultado foi negativo. Por eu ter tido mais que uma relação sexual com uma pessoa que era portadora, era preciso que pelo menos 1 ano eu fizesse 3 exames. O terceiro exame, negativo. E o médico naquela época não soube me explicar o porquê dos meus exames dar negativo. Nessa época, o Gilberto também era um jovem já com 18 anos, 17 anos, um jovem totalmente depressivo, um jovem amargurado, um jovem angustiado, um jovem que precisava de Deus. E o Gilberto ficou um tempo sem usar droga. O Gilberto voltou a fazer o vício das drogas. Eu já bebia, então para mim poder ir para o vício das drogas foi um passo. Eu comecei usando a maconha, algum tempo eu comecei usando a cocaína, e eu fiquei pior do que eu já estava. A depressão aumentou, o vazio que eu sentia dentro do meu coração dobrou, a minha vida ficou um caos. Sempre que eu usava droga, eu esquecia dos meus problemas, mas a depressão aumentava. E quando eu voltava em si, eu via que na minha vida em especial faltava algo. Eu não sabia o que era. Posso falar para vocês, amados e amadas, que como mãe, como mães, nós precisamos diante do Senhor rezar, interceder, jejuar, fazer qualquer coisa para Deus dar um livramento para os nossos filhos. Porque quando a gente perde um filho no mundo das drogas, é muito dura, é muito triste a recuperação. De cada 100 jovens que entra numa comunidade terapêutica para se libertar do vício, somente 1 consegue a recuperação. Isso é muito duro, é uma briga muito grande. Nós temos visto pela televisão uma multidão de jovens se perdendo por conta do crack. E a gente tem visto que o crack tem assim detonado com a vida dos jovens. É como se um demônio pegasse a vida deles, e com certeza é um demônio, e acabasse com a vida daquele jovem. É o demônio do fundo do poço que está detonando. Mas a gente não pode desanimar. A gente tem que orar, interceder, pedir para Deus poder fazer a obra e não desanimar. Mesmo no momento que a gente tem a impressão que nada vai acontecer, precisamos de ter fé, de ter coragem de orar. E no tempo certo Deus vai fazer a obra daquilo que você precisa, daquilo que você tem pedido. Chegou um ponto do Gilberto começar a traficar drogas, vender, porque não trabalhava mais, eu também não, a gente estava perdido. E já fazendo ainda os meus exames, já entrando no 6º exame, ainda dando negativo.
Até que um dia, eu não me cuidei, não me preveni, engravidei. Comecei a sentir muito mal, procurei um médico, nós fizemos ali alguns exames e constou que eu estava gestante. E pela conta que o médico fez, de 3 meses, mais ou menos, e 2 semanas. E naquele momento, eu posso falar para vocês que eu senti um pouquinho de alegria, mas ao mesmo tempo tristeza, porque eu pensava comigo, se eu tivesse um filho, aquela criança poderia ter o vírus da AIDS. E infelizmente, eu tomei uma decisão, procurei uma pessoa, aonde ali foi me vendido uma determinada medicação. Eu fiz o procedimento com essa medicação, tomei essa medicação, apliquei essa medicação. Por volta de mais ou menos uns 40, 50 minutos, eu comecei a sentir muita cólica, muita contração, e a menstruação veio para mim. Eu posso falar para vocês que naquele momento, eu senti um certo alívio. Mas quando foi chegando o outro dia, essa menstruação não parava, o terceiro dia não parava. E eu comecei a perceber que junto com ela, começou a vir umas coisas estranhas de dentro de mim. Até que eu comecei a sentir muita cólica, e eu fui parar no hospital com hemorragia. Quando eu cheguei nesse hospital, nessa época eu tinha 15 para 16 anos, o médico olhou para mim e falou para mim assim: garota, eu não sei o que você fez, mas pode ser que você não possa mais ser mãe. Na época, a medicina não era tão avançada como é nos dias de hoje. Entrei ali, o médico fez a minha internação, aplicou um soro para poder fazer a limpeza. Passado algum tempo, o bebezinho saiu de dentro de mim. Eu não sei se era um homem, eu não sei se era uma mulher, mas eu assassinei o meu próprio filho. E a dor que eu carreguei nas minhas costas foi por muito tempo, até eu mesma conseguir me perdoar. E a gente vê que o mundo hoje tem colocado na cabeça das mulheres, tem colocado no coração dos pais, para a gente ir a favor do aborto. Eu falo para vocês, amado, como uma pessoa que vivenciou isso. Independente da situação que nós mulheres estamos passando, ou passaremos, o aborto, ele não é e nunca será a solução de nenhum problema para a nossa vida. E a gente se pergunta, mas o mundo está um caos? Com certeza. Porque muitas de nós mulheres não estamos mais fazendo a vontade de Deus. E quando nós temos uma vida sexual, nós temos também que ter responsabilidade diante daquilo que ela vai trazer para cada uma de nós. Dentro desse hospital, eu lembro que no horário da visita, eu já estava melhor. As 2 pessoas que a gente como filho menos valoriza, veio nos visitar, que foi o meu pai e a minha mãe. Eu não tinha problema nenhum de relacionamento com a minha mãe, mas com o meu pai eu tinha muita mágoa, por tudo que ele havia feito com a minha mãe. Eu lembro que naquele fundo do poço, que foi o meu fundo do poço, o meu pai olhou para mim, ele não perguntou por quê, nem para quê, ele simplesmente me amou. E naquele momento foi como se o próprio Deus viesse me visitar através da pessoa do meu pai. Ele falou assim: filha, eu não sei o porquê você fez isso, mas o pai está do teu lado, para o que der e vier, aí o pai te ama. Essa simples palavra do meu pai, o pai te ama, fez uma grande cura dentro do meu coração. E o Gilberto no início ele dizia, o poder da palavra de um pai, o poder da palavra de uma mãe. Às vezes a gente vê inúmeras mães que estão na igreja, que estão fora da igreja, amaldiçoando os seus filhos, xingando o seu filho, jogando praga nos seus filhos. Uma coisa eu te digo, o que você plantar na vida dos seus filhos hoje, mãe e pai, de bênçãos, vocês vão colher junto. O que vocês plantar de maldição, vocês vão colher.
Mesmo que no momento de nervoso, der vontade de xingar, de falar, peça a graça para o Senhor, para que isso não aconteça. Porque a mãe tem uma boca muito abençoada, mas essa bênção da boca de uma mãe também pode se tornar uma maldição. E essa palavra do meu pai foi a cura para a minha vida, para a mudança de vida. Tendo alta desse hospital, eu cheguei em casa, eu caí de alguns degraus da casa da minha mãe. Eu estava muito sensível, muito sentimental. Eu dobrei o meu joelho no chão. Eu não sabia falar com Deus, porque naquele momento eu achava que Deus estava tão longe de mim, mas eu não o percebia que Ele estava tão perto de mim. Eu não percebia que aquela queda que eu tive era o Senhor que me pegava no colo. Eu ajoelhada ali, eu comecei a falar para Deus que eu precisava que Deus mostrasse na minha vida quem Ele era, porque do jeito que eu vivia não dava mais. Eu era uma jovem depressiva. Antes disso eu já havia tentado suicídio 2 vezes. Eu era uma jovem que estava assim, carente de Deus, com sede de Deus. E eu falei para Deus, muda a minha vida. E Deus, Ele escuta a nossa oração na simplicidade. Pode ter certeza disso. Na nossa simplicidade e naquilo que a gente coloca a verdade. Nessa mesma semana, como um presente muito grandioso na minha vida e na vida do Gilberto, veio uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela e por ele, que é o Nadir e Alice do Grupo Jesus e Maria em Santo André. Alice veio falar do amor desse Deus. Para vocês terem uma ideia da perseverança que nós, que estamos no caminho do Senhor, temos que ter para aqueles jovens, para aquelas pessoas que estão no mundo caída. Deu uma chuva, que quando ela chegou na casa da mãe do Gilberto, ela não conseguia descer do carro. Era como se o céu inteiro aquele dia decidisse molhar, chover, detonar com tudo aquele dia. E se ela fosse uma mulher frouxa, ela teria ido embora. De repente aquela chuva passou, nós fomos para um grupo de oração, Melissa da Imaculada, em Santo André, aonde eles tinham um trabalho muito lindo com dependente de álcool e droga. E foi dentro desse grupo de oração, dessa casa, que eu juntamente com o Gilberto decidimos mudar de vida. Mudar de vida e viver aquilo que o Senhor queria para nós. E desse dia em diante, amados e amadas, eu posso falar que Deus tem feito milagres nas nossas vidas. Mesmo com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com as nossas limitações, Deus não olha para isso. Deus ama e Deus cuida. Porque eu descobri na palavra de Deus que tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Deus. E se eu tudo posso, é porque eu tudo posso. Eu não tenho que questionar aquilo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Chegou o dia do nosso casamento, praticamente 1 mês antes de nós casarmos. Foi quando eu tomei a decisão, não diretamente de falar para minha mãe o problema que o Gilberto tinha, mas através de uma palestra, um cunhado meu assistiu, ficou comovido, falou para minha mãe. E para mim a maior felicidade, a minha mãe hoje, as minhas irmãs, os meus cunhados, a minha família em si, eles têm um carinho muito grande pelo Gilberto. Muito grande mesmo, como um carinho de filho. Porque Deus, quando Ele começa a trabalhar, Deus, Ele trata tudo no tempo dEle e da maneira dEle. A única coisa que nós temos que fazer é confiar e confiar em Deus, porque Ele tudo fará na vida de cada um de nós. Quando eu engravidei, nós casamos no dia 27 de novembro, o dia de Nossa Senhora das Graças, um dia muito especial. Nosso casamento foi algo assim maravilhoso que Deus preparou. Quando nós tomamos a decisão, eu em particular, de gerar o meu primeiro filho, que é o Wesley, eu posso falar para vocês, amadas mulheres, que nenhum dia da minha gestação, todos os dias da minha gestação, eu colocava a mão na minha barriga e orava pela vida do Wesley. E eu falava para o Senhor, se o Senhor me der um filho homem, vai ser bem-vindo, e se for uma mulher, vai ser bem-vinda. Porque quem sou eu para pedir para Deus o que eu quero? Deus me dá aquilo que Ele acha que eu sou merecedora. Todos os dias, na hora da Eucaristia, na hora da oração, até o dia do nascimento do Wesley. A mesma coisa foi quando eu engravidei do Richard, todos os dias intercedendo, proclamando a bênção na vida dos meus filhos.
E aí vocês viram o grande presente, a grande joia que o Senhor nos deu. E nós sabemos que como mãe, não é fácil educar os nossos filhos no mundo que nós estamos vivendo. Mas com muita paciência de Nossa Senhora e muita sabedoria que o Espírito Santo vai nos dar, Ele vai nos direcionando e a gente vai conseguindo. Mesmo que o mundo pregar uma coisa, você prega outra, você procura viver e você vai ver que bênção que vai ser a sua casa, se ainda não é. E se for, será uma bênção maior. Mais ou menos há 6 anos atrás, como eu falei do meu pai, durante 15 anos da minha vida, depois que eu tive uma conversão verdadeira com o Senhor, eu rezei pelo meu pai durante 15 anos para que meu pai deixasse a vida do alcoolismo. E praticamente o meu pai morreu bebendo. Mas amados, o Senhor cuida de tudo. Mais ou menos uma semana antes do meu pai falecer, eu estava em casa em oração, e o Senhor já não mais pedia para que eu rezasse pedindo a conversão do meu pai, mas a santificação da alma dele. E eu fui rezando. Até que um dia minhas irmãs ligaram em casa, ele estava muito doente, fui fazer uma visita para ele. E é nesse momento que a gente tem que confiar e ser guerreira. Quando eu vi o estado do meu pai, porque a bebida consome quando a pessoa fica doente, é muito rápido. Ele estava com cirrose hepática, e eu fui orar por ele, a barriga dele estava imensa, e em uma semana mudou o quadro dele. E eu comecei a rezar, de repente eu comecei a chorar, eu me posicionei como uma mulher guerreira, e eu falei, eu não posso chorar. Eu tenho que orar pelo meu pai, não como pai, mas como homem que precisa de salvação. E de repente nós fomos orando, meu pai foi contando toda a infância dele, ali Deus foi causando uma grande cura na vida dele. Eu perguntava se ele aceitava Jesus como o Senhor da vida dele, ele disse que sim. E ele falava que precisava muito de Deus, porque ele não aguentava mais aquela vida que ele vivia. Eu fui embora para minha casa, beijei o meu pai, abracei, com todo o amor, com todo o carinho que eu podia ter naquele dia. E no meu coração o Senhor colocava, é o último dia que você vai ver o seu pai. Na madrugada do outro dia o telefone tocou, meu pai havia falecido. E quando eu cheguei dentro do hospital para poder ver ele, já falecido, eu posso falar para vocês, amado, que eu fiquei um pouquinho triste. Porque eu tinha certeza de que aonde eu não fui, o Senhor foi. Eu tenho a certeza que aonde eu não cuidei, o Senhor cuidou. E o meu pai se foi. A minha mãe, até os dias de hoje, ela é alcoólatra. Ela se tornou uma alcoólatra com o decorrer do tempo. E minha mãe simplesmente começou a beber, experimentando somente a caipirinha. E ela se tornou uma viciada. Mas olha como que Deus trabalha. Há mais ou menos, há uns 2 anos atrás, um pouquinho mais, a minha mãe frequentou uma missa, lá na Aparecida do Norte. Ela encontrou um sacerdote, e depois de muitos anos, a minha mãe se confessou. Tem hora que minha mãe está indo, a minha mãe tomba, ela levanta e continua, até o dia que o Senhor dá força total para ela. Mas amados e amadas, eu não desisto um dia sequer da minha vida, de rezar, de orar, de pedir, principalmente na Santa Eucaristia, pela conversão da minha mãe. Nenhum dia. Nós estamos casados, eu e o Gilberto, há 18 anos. Nós temos passado por muitas lutas no nosso matrimônio. O demônio tem assim investido com força, em todos os sentidos, para o nosso casamento chegar ao fim. Mas com lágrima nos olhos, com oração, com muitas vezes sem até força, nós rezamos, nós pedimos, e o Senhor tem tratado. E uma coisa que eu ia pedir para todos vocês que estão aqui, que nas vossas orações, vocês sempre lembrem de mim e do Gilberto. Porque a luta que nós travamos é muito grande. O preço que nós pagamos por testemunhar aquilo que Deus fez em nossa vida é um preço muito alto. E nós precisamos com urgência da oração de todos vocês. Nem que for uma Ave Maria, mas que saia do coração. Porque nós precisamos da oração de vocês. Eu tenho aqui comigo os meus exames de HIV que eu fiz desde o ano de 89 até o ano passado. Fiz exame no Richard, no Wesley,
desde o momento que o Senhor colocou eles dentro da minha barriga, e tenho os exames do Gilberto. Para a honra e glória do Senhor Jesus, do Deus vivo que tudo pode, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Os meus filhos, o Richard, o Wesley e eu, não somos portadores do vírus da AIDS. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Então cante esse milagre. Aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ao final dessa palestra, vocês podem procurar procurar o Gilberto. Eu tenho nas minhas mãos alguns exames meus. O mais recente que eu fiz, que foi o ano passado, o dos nossos filhos e do Gilberto. Vocês podem nos procurar e ficar à vontade para poder ver a maior graça de Deus na vida da minha família. E muitas pessoas perguntam para mim, perguntam para o Gilberto: por que será que eu, em especial, não fui portadora do vírus da AIDS, não sou portadora do vírus da AIDS? Porque na minha vida, amados e amadas, na vida da minha família, Deus escreveu uma história diferente. Não é que as pessoas que são portadoras são menos merecedoras, não. Deus ama todos nós, da mesma maneira, da mesma forma. É que na vida de cada pessoa, Deus tem um plano. Amados e amadas de Deus, deixa nesta noite o Senhor ser o lápis da vida de vocês. Permita que Deus, na vida de cada um de vocês, a partir de hoje, escreva uma nova história. Eu e minha família, tudo podemos naquele que nos fortalece. E repete comigo, amados: eu tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor. É o Senhor. Creia nisso, amados e amadas, e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Eu quero encerrar dizendo duas coisas para vocês, somente para aumentar a sua fé, amém? Somente para que você creia muito mais do que Deus é capaz de fazer, amém? E eu gostaria que você se preparasse então, para ouvir o que eu vou dizer. A primeira delas, hoje eu vivo através de 2 medicamentos. Um chama-se coquetel. Tomo 8 comprimidos todo santo dia. Faço uso da medicina, porque é um dom de Deus. Mas eu sei que é o segundo medicamento, que é minha força e minha esperança, que se chama Eucaristia. É quando meu corpo se transforma no corpo de Cristo, e meu sangue se transforma no sangue de Cristo. É por isso que quem olha para mim hoje, já não vê mais o reflexo de uma pessoa
portadora do vírus da AIDS, mas eu espero nessa noite ter refletido aquele que eu comungo, aquele que eu sirvo e aquele que eu obedeço, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Agora eu peço que você se prepare mesmo. Solte a mão da pessoa que está do seu lado. Soltou? Eu vou falar algo, amado. E quando eu terminar, você vai levantar daí aonde você está sentado. Se você sabe assobiar, eu quero que você assobie. Se você sabe gritar, eu quero que você grite, querido. E ao mesmo tempo, amado, se você puder, você vai aplaudir a Deus com todo o poder, para que a estrutura dessa igreja trema. Amém? Nós vamos fazer esse santuário tremer, querido, porque nós vamos glorificar e exaltar o nome poderoso do nosso Deus, querido. Amém? Vai se preparando, olha para a pessoa do lado e fala assim: se prepara, porque agora nós vamos exaltar a Deus. Amém? E aí, Tiago, nós aí estamos estourando no refrão. Firmeza? Querido, em 1987, eu conheci um jovem chamado Cazuza, que na sua fase terminal, ele pega um jato particular, vai para um país chamado Estados Unidos para tomar um medicamento experimental chamado AZT. O mesmo medicamento que eu tomei, querido. A única diferença do Cazuza e eu, é que o Cazuza era um homem muito rico. Mas o dinheiro que ele tinha não comprou a vida. Cazuza morreu. Alguns anos atrás eu conheci um outro jovem chamado Renato Russo, cantor do Legião Urbana. Quando descobriu que era portador do vírus da AIDS, não contou para ninguém, tomava os mesmos medicamentos que eu tomo, e com todo o dinheiro que o Renato Russo tinha, não comprou a vida. Renato Russo morreu. Mas aí está a diferença, amado. Porque há 21 anos atrás, em Santo André, eu conheci um jovem chamado Gilberto Aparecido de Brito, que quando descobriu que era portador do vírus da AIDS, entregou a sua vida para o autor da vida, chamado Jesus Cristo de Nazaré, amado. Isso você pode aplaudir, querido, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Pode aplaudir, querido. Aplauda mesmo. Querido, é para o Senhor Jesus. Parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Vamos cantar juntos aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Ser a minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Mudou minha sorte, sou milagre, estou aqui. Quero ouvir só vocês cantando aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Tá bonito, canta, força. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Eu gostaria que nesse instante, feche seus olhos. E eu quero rezar por você e com você. Eu quero pedir, Senhor,
que nesse instante o Senhor quebre toda palavra de maldição que foi lançada sobre a nossa vida, dizendo que você nunca seria ninguém, que você não passa de um drogado, que você nunca ia conseguir vencer na vida, que você não nasceu para ser feliz. Eu quero quebrar toda palavra de maldição que foi lançada sobre você, em nome de Jesus, que caia por terra agora, mano. E eu quero lançar sobre você nesta noite palavras de bênção. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser vitorioso. Você não nasceu para ser drogado, mas você nasceu para vencer o vício das drogas. Você nasceu para alcançar o céu. Por isso, Senhor, eu peço, eu clamo, imunda esse lugar com a tua alegria, com a tua felicidade, com a tua paz, e vai tomando conta, Senhor, do nosso coração, porque o Senhor é o Deus do impossível, e em tuas mãos nós estamos, e acreditamos, Senhor, que tudo eu posso naquele que me fortalece. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Irmãos, eu queria apresentar alguém para vocês. Vem cá, mamãe. Esta é a grande culpada, né? Por tudo isso que aconteceu. Uma mulher de oração, uma mulher de Deus, que eu tenho muito orgulho de ser filho dela. Eu queria que... Eu sou novinho, eu tenho 38 anos. Mas minha mãe já está com quase 90, né? Eu queria que a senhora desse um recado para as mães. Ou até um pedido, a senhora que sabe. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria deixar um recado para as mães, que muitas vezes as mães têm problema com os filhos e falam: filho, vai naquele grupo de oração, vai na igreja, vai na missa. Mas a mãe tem que dar o primeiro passo. Eu, desde a hora que o Gilberto falou que o rapaz chamou ele para ir lá no sacrário, para ver Jesus, eu já estava com ele, eu caminhei com ele, com a Rita. A mãe da Rita e o pai da Rita não sabia de nada. Ela ficava na minha casa, eu cuidando dela, cuidando do Gilberto, acompanhando eles em todos os grupos de oração. Só na Melissa da Imaculada nós fomos durante 1 ano e meio, toda segunda e toda quarta, e nós não faltamos um dia. Em todo lugar que o Gilberto olhava, ele me via eu ali sentada, do lado dele, do lado da Rita, até que eles se libertaram, porque eu confiava muito no poder de Deus, e eu também fui recebendo as graças de Deus. Então a vida deles é uma missão. Eu não sabia que através de todos esses problemas que o Gilberto teve, que ele ia ser um filho de Deus, um missionário, que a vida dele agora é andar pelo mundo, por todos os lugares. A agenda dele é cheia, glória a Deus por isso. Tudo isso foi graça de Deus. E muitas vezes as pessoas ainda perguntam para mim: mas o teu filho, ele frequenta a igreja, ele já foi curado? Eu falo: não, ele não foi curado, porque o exame dele ainda continua dando. Mas a maior graça que Deus fez na vida dele foi a cura interior. Porque o Gilberto é uma pessoa alegre, ele passa coisas boas para a gente, ele transmite paz. Então essa é a maior cura. Ele não, em momento algum, ele não fica depressivo, nem chorando pelos cantos, nada. Ele é um filho muito amado e ele passa muita alegria e muita paz para nós. É esse o recado que eu queria deixar. Para vocês orar por ele.